Olá, seja muito bem-vindo à CPAD TV. Esse aqui é o programa Teologia em Foco, tradicionalmente apresentado pelo pastor Edilberto Silva. No dia de hoje eu vou conversar com Anderson Grangião sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bibliologia. Pastor Anderson Grangião, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, irmão Jorge Andrade. É um prazer atender ao convite dos irmãos para estar aqui nessa oportunidade. Como combater o argumento de que a Bíblia não merece credibilidade por ser de origem humana? Bem, esse argumento é um argumento largamente difundido, não apenas entre pessoas não cristãs, mas até mesmo no seio cristão, no seio evangélico, existe alguma modalidade desse argumento. Uma dessas modalidades entre as pessoas que não creem baseia-se simplesmente na falta de fé, ou seja, elas não creem na possibilidade de uma obra inspirada, de uma inspiração divina na Bíblia, e só sobra para atribuir às Escrituras a autoria humana. Na perspectiva dessas pessoas, a Bíblia é um produto do homem, como qualquer outro tipo de trabalho, qualquer outra obra como um da tratado antiguidade. Científico. Isso. Ou obras clássicas da antiguidade. De inspiração. Sem nenhum tipo de inspiração divina. Mas numa outra modalidade, já dentro do próprio seio cristão, existem alguns pensadores que acham que a Bíblia não tem inspiração divina em toda ela. Ela não tem a participação ou o gerenciamento divino de ponta a ponta. E nesse caso, algumas de suas partes não mereceriam credibilidade, porque nessas partes atuou realmente a participação humana. Agora, a pergunta, na verdade, é como combater esse tipo de argumento, né? Esse tipo de argumento é um argumento mais racional do que de fé. E normalmente os apologistas, os defensores da fé, elaboram argumentos ou contra-argumentos para tentar racionalmente fazer as pessoas acreditarem o contrário disso. Vale sempre dizer que antes de a pessoa crer na inspiração divina, no gerenciamento divino sobre o trabalho de produção, de composição e de redação da Bíblia, é preciso a pessoa crer na própria Bíblia, porque é a Bíblia que autoafirma a sua inspiração. Então, se a inspiração ela depende da própria Bíblia para ela existir como doutrina, só é possível que ela seja aceita por alguém que já crê na Bíblia, ou seja, só é possível que ela seja aceita por quem já tem fé, né? E para quem tem fé, já não será dificuldade acreditar na afirmação da Bíblia e na participação divina, no cuidado divino com relação à produção da Bíblia. O que significa dizer que a Bíblia é divinamente inspirada? A inspiração, como já dito agora há pouco, ela é uma afirmação da própria Bíblia. Ou seja, é uma doutrina que depende das Escrituras para ela sobreviver, para ela existir. A razão de ser dessa doutrina está no próprio texto bíblico. Então, por isso eu volto a enfatizar a necessidade de a pessoa ter fé na Bíblia, porque uma pessoa que não tem fé suficiente para crer na Bíblia, como poderá crer naquilo que a Bíblia afirma, nas afirmações que estão na Bíblia? Porque é uma doutrina intrabíblica, né? Se estivéssemos falando de um fato ou de uma declaração doutrinária extra-bíblica, que não dependesse da própria Bíblia para provar a sua verdade, a linha de argumentação e de defesa seria em outro sentido, em outra direção. Mas como estamos falando de uma doutrina que é estritamente bíblica, nós temos que nos prender ao texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falam sobre isso.
O texto clássico sobre essa doutrina é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala sobre a Escritura ser toda ela inspirada por Deus, e desenvolvimento dessa doutrina a partir desse texto se vale de outros textos ao longo das Escrituras, mas o texto que expressamente afirma essa doutrina, ou que fala diretamente dela com a maior clareza possível, é esse texto. De certa forma, toda a doutrina da inspiração, em termos de afirmação bíblica, depende desse texto. E nesse texto, a doutrina da inspiração, ela é apresentada em dois termos, né, com base em dois termos, dependendo de duas expressões. Uma expressão é a expressão inspirada por Deus, e a outra expressão é a expressão escritura. O inspirado por Deus desse texto significa respirado por Deus ou soprado por Deus. E é uma forma que o apóstolo usou para descrever a própria ação de Deus quando ele realizou essa obra sobre os autores das Escrituras. Mas o que nos chama mais atenção nesse texto é a palavra escritura, porque ela se baseia em um termo grego que se refere à letra do texto, né? E isso daí aponta para nós um caminho de compreensão da inspiração que nos faz pensar que o trabalho de inspiração começou nos autores, em seus pensamentos, em suas ideias, mas ele permaneceu com eles até o trabalho final, até o resultado final de sua escrita. Ou seja, a inspiração não se limitou apenas aos seus pensamentos, às suas ideias, mas foi até a escrita deles, até o resultado final do que saiu da mão deles. Esse é o conceito básico, isso é o que significa basicamente inspiração. É o que se chama, então, tecnicamente, de inspiração plenária. Sim. É, inclusive, uma das teorias sobre o funcionamento da inspiração das Escrituras. Convivem com essa teoria outras teorias, não são teorias que sugerem algum tipo de heterodoxia, ou seja, falta de fé, né, mas são teorias que se elaboram para tentar entender o funcionamento da inspiração. Nem todos os cristãos concordam com esse tipo de pensamento, com esse tipo de interpretação. Mas nós estamos partindo de uma interpretação do texto bíblico e de uma afirmação direta da própria Escritura. Se nos prendermos ao sentido desse texto de Timóteo, de 2 Timóteo capítulo 3,16, a teoria mais sugestível por esse texto e pelo consenso geral das Escrituras é que a inspiração, ela começa nos autores e termina no texto. Muito bem, essa conversa está muito boa, mas nós precisamos ir a um rápido intervalo comercial e já voltamos com Anderson Grajeão esclarecendo pontos da doutrina da inspiração das Escrituras Sagradas. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta com Teologia em Foco, hoje com o pastor Anderson Grangião. Ele trabalha no setor de Bíblias e Obras Especiais da CPAD e está nos esclarecendo um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Pastor Anderson Grangião, existem algumas teorias, como nós falávamos no bloco anterior, que tratam da inspiração das Sagradas Escrituras. Quais são elas e em que se fundamentam? Na verdade, toda teoria é uma tentativa de aproximação e de compreensão de uma verdade. Qual é essa verdade em questão? A verdade afirmada pelo texto bíblico a respeito da inspiração divina da Bíblia. Então o texto bíblico afirma isso e todos aqueles que creem na Bíblia, todos os cristãos de forma geral, não duvidam da doutrina em si, né? As teorias que se formulam sobre a doutrina é mais uma tentativa de compreender o funcionamento, como se deu, como se passou esse evento, né? Essa ação divina da inspiração. Está de fora desse assunto, já mencionamos isso aqui, mas é importante frisar porque isso entra na compreensão e na discussão. Está de fora desse assunto a pessoa que não crê na Bíblia, né? A pessoa que não crê na Bíblia a priori não tem condição nenhuma de crer também na possibilidade de uma inspiração divina. Então estamos falando nesse momento, apesar de estarmos falando de visões divergentes e de olhares diferentes com relação à inspiração, estamos falando de cristãos, né? Não estamos falando de pessoas que negam as Escrituras ou que negam a inspiração das Escrituras. Eles apenas divergem entre si na compreensão de como se deu essa inspiração. Há alguns que pensam que aquilo que foi inspirado nos autores foram apenas as ideias e Deus se aproveitou das impressões que esses autores tiveram quando estiveram presentes nos eventos de revelação ou nos momentos históricos em que Deus se apresentou para o povo, e a partir dessas impressões, dessas conclusões e dessas reflexões se produziu as Escrituras com total liberdade humana e já sem a presença divina ali para guiar esse trabalho final, esse fechamento do texto, né? Então, essa teoria prende-se mais à questão das ideias e não do texto como ponto de atuação central, onde se concentrou a atuação divina, né? Uma outra teoria já, uma segunda teoria, uma segunda ideia, já atribui o trabalho quase totalmente a Deus e admite a participação humana da forma mais passiva possível. Ou seja, o ser humano ele teria servido como canal, mas apenas como um canal mecânico, né? Apenas como um maquinário para produzir o texto, sem ter contribuído com vocabulário, com algum tipo de influência cultural, sem ter entrado com algum tipo de índole ou de tendência linguística de sua parte, sem ter sequer levado para o texto algum tipo de reflexão pessoal ou de ideia que ele pudesse ter tido, né? Ainda um outro pensamento sobre a inspiração divina, né? Essas são teorias, é de que o homem simplesmente não tomou conhecimento do que estava fazendo. Essa forma mais extrema de teoria sobre a inspiração coloca Deus como exclusivamente o autor das Escrituras, sem a participação humana em aspecto nenhum, exceto pelo fato de que Deus ele precisava de mãos, né, para tomar os instrumentos de escrita e escrever, mas os autores sequer estiveram presentes conscientemente durante esse processo.
Seria uma espécie de marionete. Exatamente. E inclusive sem consciência disso, né? Em êxtase, digamos assim. Eles estariam em êxtase quando fizeram isso. Estamos enfatizando aqui que todas essas teorias são tentativas de melhor entender o funcionamento da inspiração. Mas a partir do momento que a gente estabelece o texto bíblico como o fator fundamental e a afirmação bíblica como ponto de partida para estabelecermos a doutrina, nós temos que ir a esse texto ou a esses textos, e eles não apenas são o ponto de partida, como vão fornecer os materiais fundamentais para a construção da doutrina, que são os termos e as palavras que são afirmadas ali. Dissemos que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, afirma que a inspiração é de toda a Escritura, e isso significa que ela é abrangente. Aquilo que se conhece por Escritura, o apóstolo coloca debaixo da inspiração. E já demos ênfase a isso também, mas vamos reforçar aqui. O que foi inspirado foi o texto, ou seja, a escritura, que no grego se refere ao texto escrito, ao produto final do trabalho dos autores. Não que os autores não tenham sido inspirados, mas a preocupação do versículo, a afirmação que está presente no versículo, ela estabelece uma relação direta entre aquilo que Deus soprou, né, ou seja, o sopro divino, a respiração divina, que é o que está ali inspirado por Deus, estabelece uma relação direta entre esse sopro e aquilo que saiu da mão dos autores, que é o texto final, as palavras, as frases, toda a elaboração escrita, né? O que delimita muito claramente para nós que o quanto é importante para nós que cremos nessa afirmação do texto bíblico lidar com um texto da Escritura que seja o mais fiel, o mais preciso. Por isso a preocupação o tempo todo de sempre avaliar as cópias que chegam a nós, os manuscritos que chegam a nós, os melhores textos que podem ser considerados os mais apropriados para serem as bases das traduções da Bíblia. Porque, de fato, a nossa perspectiva, a perspectiva mais ortodoxa e mais tradicional com relação à inspiração, é exatamente essa que o irmão mencionou, é a inspiração plenária, ou seja, a inspiração que se refere a toda a Escritura e que inclui o texto bíblico, o resultado da inspiração, não apenas os autores, mas o resultado da inspiração. Agora, há uma coesão interna que faz com que isso aí seja bem crível, né? O irmão certamente se refere à unidade interna da Bíblia, ou seja, ao fato de que os livros da Bíblia apresentam uma harmonia impressionante entre si, naquilo que eles tratam. Sido escritos em culturas diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Sim, é verdade. Agora, é importante pontuar o seguinte, esse argumento ele é muito apropriado dentro da nossa conversa, colocado pelo irmão, mas ele é apropriado a partir do momento que estamos lidando com pessoas que já creem na Bíblia, né? Desde as primeiras décadas da Reforma, quando se revelou entre os cristãos a necessidade de reformular os principais artigos de sua fé, até porque para combater também as outras formulações que até então existiam, principalmente romanistas, católicas, os cristãos, em seus primeiros tópicos, nos primeiros parágrafos de suas formulações de fé, eles se preocupavam em justamente dar para esse primeiro lugar o tratamento, a formulação de fé relacionado às Escrituras e à inspiração das Escrituras. Mas mesmo aqueles cristãos da Reforma, já lá naquela época,
e os pensadores posteriores que vieram a falar sobre isso nos séculos seguintes, e até chegando nos grandes tratados que existem hoje, de várias confissões, oriundos de várias confissões, mas existentes até os grandes tratados sobre bibliologia e que tratam e que versam sobre o assunto da inspiração, desde lá até hoje, passando por toda essa produção literária, todos os cristãos que se debruçaram sobre esse assunto, teólogos ou não, pensadores ou não, capacitados tecnicamente, qualificados tecnicamente ou não para refletirem e para desenvolverem esse assunto, todos eles concordam que não há como argumentar racionalmente a favor da inspiração. Todo argumento racional para tentar convencer uma pessoa de que a Bíblia é inspirada, ele só tem valor quando a pessoa já crê na Bíblia, e ele se torna um argumento favorável para reforçar a fé que a pessoa já tem na Escritura. Em outras palavras, por mais que apresentemos argumentos lógicos e racionais que defendam a Bíblia, esses argumentos não vão jamais convencer alguém de que a Bíblia é a palavra de Deus se essa pessoa não tiver fé. Assim também, similarmente, não se pode convencer uma pessoa de que Deus existe por argumentos racionais. A condição da aceitação da existência de Deus depende da fé ou da não fé que a pessoa tem ou não tem. Ou da experiência também. Então, mas a experiência é justamente o que gera a fé. Alguém tem um contato com Deus, tem um encontro com Deus, isso é uma experiência. Essa experiência pode gerar fé ou não. O que eu quero dizer é que se essa pessoa tem fé, nós podemos apresentar argumentos lógicos para ela, que esses argumentos serão úteis para direcionar a fé dela num caminho produtivo. Se uma pessoa não crê na Escritura, por mais que eu apresente argumentos, ela continuará não crendo nas Escrituras, porque é preciso que antes ela tenha fé nas Escrituras, para depois ela entender logicamente o valor dessa argumentação. Muito bem. Há uma diferença enorme entre a Bíblia que os evangélicos usam e a Bíblia que os católicos usam, ou seja, a diferença no número de livros. E nós queremos saber, especialmente aquela pessoa que está acompanhando esse programa, que certamente talvez esteja começando na fé ou mesmo na área da teologia, por que há essas diferenças? A diferença que existe entre Bíblias e Bíblias, quando a gente fala de diferenças, a gente precisa especificar que não é apenas um tipo de diferença, Existem diferenças, para começar, entre todas as Bíblias existentes, entre todas as versões existentes, mesmo das Bíblias evangélicas, digamos assim, das Bíblias protestantes. Um segundo tipo de diferença, essa que o irmão mencionou, é a diferença das Bíblias protestantes para as de outras confessionalidades, como, por exemplo, a católica e também a ortodoxa. As igrejas do Extremo Oriente e aquelas que acabaram sendo originárias do Império Romano do Oriente, quando caiu o Império Romano, aquelas igrejas representam um outro tipo de facção religiosa dentro do cristianismo, diferente do catolicismo e diferente do protestantismo. E essas diferenças, a explicação dessas diferenças depende de compreender a história de composição e de formação da própria Bíblia. Nós precisamos retroagir ao Antigo Testamento como ponto de partida para entender, primeiro, como se formou o Antigo Testamento. É a partir daí que nós vamos encontrar uma explicação razoável para a existência dessas diferenças entre Bíblias que existem hoje. Quando voltamos ao Antigo Testamento, a primeira conclusão que
que nós chegamos, a primeira percepção que nós temos, é que o próprio Antigo Testamento não se fechou, não se formou de uma vez só e tão facilmente como nós pensamos. Olhamos para os judeus, sabemos que todos eles têm um consenso geral acerca do Antigo Testamento deles, que é a Bíblia hebraica, e que corresponde exatamente aos nossos 39 livros, os 39 livros do cânon protestante. Mas quando vamos estudar ou ler um pouco mais a respeito da história da própria formação da Bíblia hebraica, nós constatamos que até mesmo nessa etapa, nessa fase da história de formação da Bíblia, houve muitas complicações. Pelo menos 3 porções do Antigo Testamento existiram separadas antes de se juntarem para formar a Bíblia hebraica. A parte da lei, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Um segundo momento, se formou um outro bloco, ou se conjugaram os livros que formam um outro bloco, que é o bloco dos profetas, que na Bíblia hebraica é chamada de profetas anteriores e posteriores. E um terceiro momento, se fechou o número de livros que formam o Antigo Testamento hebraico, a Bíblia hebraica, que é a porção ou bloco dos escritos, que reúne textos variados que não se enquadrariam nas 2 porções anteriores, ou seja, lei e profetas. Então, até aí nós temos uma Bíblia hebraica considerada em sua forma final, com os 39 livros. Mas ela só adquiriu forma final mesmo, ela só chegou a um fechamento definitivo já no período do Novo Testamento, porque entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o evento da helenização do mundo e a diáspora dos judeus, ou seja, o fato de muitos judeus já não serem mais habitantes da Palestina, e sim habitantes de fora da Palestina, e estarem em contato mais com o helenismo do que com o judaísmo mais radical e ortodoxo, fez com que esses judeus começassem a apreciar também textos gregos. E a apreciação de textos gregos nos leva à valorização que passou a ser dada a textos judaicos, mas de língua grega, que são exatamente os livros apócrifos do Antigo Testamento. Esses judeus que valorizavam os textos gregos e os livros apócrifos, eles são a explicação que nós temos para a entrada, por exemplo, dos apócrifos no Antigo Testamento dos judeus. Essa entrada aconteceu na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento foi traduzido, no período entre os 2 testamentos, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego pelos judeus do helenismo, como eu disse, eles que valorizavam os textos gregos, os livros apócrifos escritos em grego, inseriram esses livros na Septuaginta. Então aí a Septuaginta ela já representa um alargamento do cânon judaico. É a primeira diferenciação, a primeira divergência em termos de Bíblia, digamos assim. Aí passaram a existir a Bíblia hebraica tradicional e a Septuaginta, com os livros do Antigo Testamento mais os livros apócrifos. Mais adiante um pouquinho, já no Novo Testamento, o texto do Antigo Testamento que os cristãos usam é a Septuaginta. Apesar de eles não citarem extensamente os livros apócrifos, o corpus de textos sagrados que eles utilizam é a Septuaginta, principalmente porque eles são judeus de fala grega. A maioria daqueles cristãos atuavam fora da Palestina, evangelizando os gentios, e os textos do Novo Testamento são escritos em grego. Por isso, a Septuaginta seria a fonte mais interessante de utilização desses cristãos para compor os textos. O Império
um pouco mais adiante se torna cristão, ou seja, a cristianização do Império. Com a cristianização do Império, a oficialização dos livros hebraicos, né, da quantidade de livros hebraicos do Antigo Testamento, junto com a do Novo Testamento, mas não tanto o Novo Testamento ainda, só estamos falando do Antigo, a familiaridade e a popularidade que tinham os apócrifos, não os apócrifos isoladamente, mas em conjunto dentro da Septuaginta, entre os cristãos, faz com que o texto que será traduzido para o latim, que passará a ser a língua da Igreja Romana, seja a Septuaginta. Então, quando a Septuaginta é traduzida para o latim, automaticamente os apócrifos também vão junto para a Bíblia latina, para a Vulgata latina. E aí a cristandade ocidental, baseada em Roma, até a época da Reforma, sempre aceitará todos os livros apócrifos como sendo também de credibilidade divina e de origem divina. É somente na época da Reforma que os cristãos protestantes vão rejeitar os apócrifos católicos, porque eles vão retroceder a Bíblia hebraica tradicional e vão negar a esses apócrifos a condição de inspirados, né? Então desse longo processo histórico, que é um processo complicado. Eu falei aqui em linhas muito gerais, mas existem desdobramentos e ramificações e muitas complicações, debates, discussões e controvérsias dentro dessa temática geral, que vão ter como resultado final essa diferenciação entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Graças a Deus por tudo isso, né? E permite o homem ter esse tipo de conhecimento e de voltar através da história para compreender, né, como se formou esse processo de cristalização da Sagrada Escritura, como nós temos hoje nas nossas Bíblias. Conversa muito boa, mas nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Teologia em Foco, hoje com o Anderson Grangeão. Fique conosco. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por 2 especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, harpa cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui na TV CPAD com Teologia em Foco. Hoje o convidado é Anderson Grangeão, chefe do setor de Bíblias e Obras Especiais da CPAD. Ou seja, tudo que é editado nessa área passa por ele. Anderson, como se deu o processo de canonização das Escrituras? Bem, Jorge, de certa forma, nós já entramos nesse assunto nas palavras anteriores, quando nós falamos da história, brevemente, né, em linhas muito gerais, da história de formação da Bíblia hebraica, posteriormente da inclusão dos principais apócrifos
do Antigo Testamento, da cristalização desses apócrifos como livros inspirados durante todo o período da cristandade romana até a época da Reforma, e depois da Reforma o posicionamento dos cristãos protestantes no sentido de retornar ao cânon hebraico tradicional de 39 livros que define o nosso Antigo Testamento. Mas entra também aí o Novo Testamento, né, para formar a nossa Bíblia, e nós não falamos sobre isso. Então acaba sendo apropriado agora nós mencionarmos isso, já que o assunto é cânon. E quando nós falamos de cânon, nós precisamos obrigatoriamente recordar que a palavra significa, lá nos dias da Bíblia, em seu uso mais cotidiano, mais rotineiro, mais comum, a vara, né, uma vara que era usada para tirar medidas, né? É dessa palavra que surge o sentido de regra, de norma e de padrão. E é por isso que essa palavra é tomada e passa a ser usada dentro desse contexto, né, o contexto teológico, da bibliologia, para se referir ao número de livros que se tornou a regra infalível para os cristãos. Nesse ponto, não existe divergência entre nenhum segmento cristão, né? Ou seja, protestante, católico, ortodoxo. Quando se fala em cânon, todos estão de acordo que o cânon das Escrituras se refere ao número de livros que são considerados por esse segmento ou por aquele, o seu número de livros oficial, a sua regra de fé e conduta, ou seja, o padrão que rege tudo aquilo que determinado segmento dentro do cristianismo crê e sob o qual ele vive. Mas preciso especificar dentro do cânon ou da questão do cânon, para chegarmos ao processo de canonização, que cânon hoje não é um conceito que está restrito somente ao ambiente religioso, à esfera religiosa, né? Dentro da literatura, por exemplo, se fala em cânon literário, o cânone literário. Dentro da literatura, o cânon literário significa os autores que são considerados os padrões fundamentais para alguém escrever dentro de uma determinada língua, né? De forma que, se alguém quiser se tornar escritor, essa pessoa precisa primeiro conhecer o cânon daquela literatura, o cânon da literatura inglesa, o cânon da literatura portuguesa, o cânon da literatura brasileira, para se enquadrar dentro desse padrão, que é o padrão dos grandes autores representantes dessas literaturas, né? Existem outras áreas do conhecimento humano que também usam a palavra cânon sempre com esse sentido, de um padrão a ser seguido. Dentro do universo teológico, da esfera teológica, e não apenas dentro da teologia, mas dentro da própria vida e prática da igreja e dos cristãos, o cânon, nós precisamos também lembrar sempre disso. O cânon, ele é sempre uma iniciativa de um grupo. Ele sempre representa o posicionamento de um grupo ou de um indivíduo. Em outras palavras, nós precisamos entender esse processo que se estabelece para a criação de um cânon, para nós termos com um pouco mais de clareza, né, o sentido do próprio cânon, né? Então, o processo o processo de canonização é um pouquinho mais complicado, mas a gente precisa entender alguns pontos fundamentais que estão na origem desse processo. Por exemplo, Deus não nos deu uma Bíblia. Deus, ele nos deu livros avulsos.
E não há dúvida alguma de que todos esses livros são de origem divina e foram produzidos debaixo do gerenciamento, do cuidado e da orientação divina. Já dissemos aqui que, inclusive, o texto desses livros foi guiado por Deus e as palavras desses livros também estão debaixo da ação da inspiração. Mas, na prática, a realidade, de acordo com a realidade dos fatos, Deus nos deu os livros que compõem a Bíblia. O produto que hoje se chama Bíblia e que nós temos em mãos, ele é já o resultado do trabalho da igreja em reunir esses livros avulsos e fazer com que esses livros avulsos se tornassem um livro só. Então é por isso que dissemos que o processo de canonização é um processo mais humano do que divino. E não estamos dizendo com isso que está errado. Só estamos dizendo que é a igreja... Tem essa interseção, né? Não, porque poderia ficar parecendo que estamos dizendo que a Bíblia ela é simplesmente o resultado da escolha dos seres humanos. Mas não estamos dizendo com isso que o governo de Deus não está sobre esse processo, e também não estamos dizendo com isso que os homens erraram ao fazer. Mas é fato que quem compõe o cânon, quem define o cânon, quem toma a iniciativa de formar um cânon é sempre a igreja. Houve, inclusive, na história da igreja, hereges que formulavam o seu próprio cânon. Ou seja, cânons pessoais. Existiu na história da igreja cânons que não eram o cânon da igreja, eram cânons de indivíduos. Ou seja, o conjunto de livros que aquele determinado indivíduo julgou que seria a sua Bíblia. Né? Então alguém pode dizer, mas esse é um herege. Aí a gente precisa esclarecer, sim, mas a igreja fez o mesmo. Ela também escolheu e definiu os livros que seriam os seus livros. Agora é preciso deixar claro que, por que é confiável esse trabalho da igreja? Por que é possível confiar que a Bíblia, de fato, ela tem os livros que ela deveria ter e ela não tem os livros que, de fato, não deveriam estar nela? Como é possível confiar no trabalho da igreja? Bem, o trabalho da igreja, ao definir, por exemplo, o Novo Testamento, o seu Novo Testamento, ele, em primeiro lugar, se inspirou no trabalho dos judeus ao definirem o seu Antigo Testamento. Né? Então, para começar, já havia um corpo de texto estabelecido, um conjunto de texto já definido, que era o texto sagrado dos cristãos, que era o Antigo Testamento. Quando nós mencionamos aqui 2 Timóteo 3,16, a expressão escritura dentro desse versículo se refere exclusivamente ao Antigo Testamento, porque não havia Novo Testamento, então o apóstolo está falando que a escritura é inspirada por Deus, mas ele está falando do Antigo Testamento inspirado por Deus. Os judeus foram muito cuidadosos ao formular e definir a sua lista de livros, e essa formulação ela está totalmente vinculada, totalmente ligada à vida de fé do povo. Então, antes de tudo, os livros que entram no cânon são os livros que já têm o testemunho do próprio povo e da fé do povo, como sendo os livros que representam a sua fé. Então, antes de tudo, esse é um princípio fundamental. Os livros do Novo Testamento não foram escolhidos aleatoriamente. Eles eram os livros que a igreja, de forma geral, lia, apreciava, valorizava e respeitava como sendo os representantes de sua fé. Um segundo critério tem a ver com a autoria desses livros. Livros de origem apostólica, de autoria apostólica, ou de autoria de escolas apostólicas, né? Nós temos no Novo Testamento a Epístola aos Hebreus, que não tem autoria definida, mas que muito provavelmente pertence a uma escola apostólica. Se ele não pode ser atribuído a um apóstolo, com certeza ele pertence a discípulos de apóstolos. E esse era um critério determinante. Muitos outros livros ficaram de fora por não provarem a sua autoria ou por não
poderem ser conectados com algum apóstolo ou com algum discípulo de apóstolo, com alguma escola apostólica. O conteúdo do livro em si não pesa tanto na definição do livro como pesa a origem do próprio livro, né? A origem tem muito mais peso, muito mais valor, né? Então os cristãos, eles se basearam em critérios lógicos, mas também em critérios de fé para definir o seu cânon, né? E esses critérios é que foram incluindo e excluindo livros do corpo que foi tomando forma e que foi se tornando o corpo do Novo Testamento, assim como os judeus também fizeram. Eles foram preservando, guardando os textos que eram os seus textos de fé. Os judeus, primeiramente, eles não poderiam jamais deixar de fora os escritos mosaicos, porque eram os escritos de fundação da nação e fundação da fé da nação. Ao lado dos escritos mosaicos, os profetas em Israel, né, passam a ser, no decorrer da história de Israel, os tipos sociais mais respeitados e com maior credibilidade. Logicamente, os livros produzidos por esses profetas seriam recebidos, seriam acolhidos pelo povo também como representantes de sua fé, né? Da mesma forma, o Novo Testamento. Se os apóstolos eram os discípulos escolhidos de Jesus e passaram a ser os sucessores do Senhor Jesus e os líderes da igreja, é evidente que os livros que saíram das mãos desses apóstolos, que representavam a doutrina e o ensino desses apóstolos, fossem os livros mais valorizados e que teriam presença garantida dentro do cânon. É interessante isso, que mostra claramente que tudo tem um porquê, não é aleatório, né? Não é aleatório, isso aí. Anderson Legião, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Nada melhor do que você deixar um conselho, né, uma orientação para aquela pessoa que está nos acompanhando nessa entrevista de hoje a respeito da versão da Bíblia. Qual versão escolher, como saber se ela é realmente de fato confiável, se ela é crível, né, no sentido de ter possibilidade de ser bem utilizada, se ela não tem erro, se ela não tem falha. Como é que a gente trabalha esse momento de escolha, né, das Sagradas Escrituras nas versões que estão disponíveis nas livrarias? Bem, quando nós falamos de versões bíblicas, nós estamos falando de traduções ou de outro tipo de trabalho que não é rigorosamente uma tradução, mas que tenta reproduzir o conteúdo da Bíblia, né? Então eu vou explicar. Às vezes você não tem em mãos uma tradução direta dos textos originais em grego e hebraico, mas você tem em suas mãos uma tradução muito bem feita de uma Bíblia que existe já no inglês, no espanhol, no francês ou em outra língua, né? Então você não tem rigorosamente em suas mãos uma tradução, mas você tem uma tradução de tradução de tradução. Então o conselho número 1 é pelas versões que representam traduções diretamente dos textos originais em grego e hebraico. Então esse é o primeiro ponto, considerando que existem essas outras possibilidades. Não queremos dizer com isso que outras versões trazidas não do grego, não do hebraico, mas de outras línguas não sejam boas. Às vezes são traduções muito bem feitas, mas o primeiro princípio, a regra número 1, é optar, escolher por versões que sejam sempre diretamente traduções das línguas originais. Em segundo lugar, nós temos que aceitar o fato de que não existe uma versão definitiva da Bíblia, porque todas as versões que existem se baseiam em manuscritos, e todos os manuscritos que existem contêm divergências e diferenças entre si. Então uma versão bíblica, ela nunca será perfeita em todos os sentidos, porque ela se baseia em textos que já são de natureza imperfeita,
que são as cópias e os manuscritos, tanto do Antigo Testamento como do grego. As versões se esforçam no máximo para tentar trazer para nós, apresentar para nós do grego, do hebraico, das línguas originais, aquilo que os manuscritólogos, os estudiosos que trabalham em cima desses papiros antigos, desses pergaminhos antigos, aquilo que eles definiram como sendo o texto mais indicado, mais próximo do original. Mas ainda assim, se você tem um texto hebraico padrão e um texto grego padrão, isso não garante que o tradutor ele fará um trabalho preciso e exato, absolutamente seguro e completamente livre de falha ou de algum tipo de tendência existente em si mesmo na hora de traduzir. Então, uma versão representa sempre a visão de um tradutor ou de um corpo de tradutores. Uma outra versão é uma segunda visão que pode ser do mesmo corpo de tradutores ou de um outro corpo de tradutores. O ideal é sempre considerar as várias versões existentes, comparar essas versões e considerar e levar em conta aquilo que elas dizem, mesmo que elas apresentem ligeiras diferenças entre os textos. É sempre bom considerar as várias versões, mas sempre se pautando por aquele primeiro princípio de escolher versões que sejam de tradução diretamente do original. Muito obrigado, Grangeão, pela sua presença aqui no Teologia em Foco. Foi muito produtiva a sua exposição. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou no programa de hoje foi também ricamente abençoado. Nós estamos chegando ao final do ano de 2018 e nada melhor do que presentear aquela pessoa a quem se ama, aquela pessoa que está próximo, com um exemplar da Bíblia Sagrada. Existem muitos tipos, muitos formatos, muitas encadernações diferentes e com certeza todas elas podem ser uma grande bênção na vida da pessoa a quem você vai presentear, porque pode transformar a vida dela. Chegamos ao final desse programa, desse ano, e eu quero desejar a você um 2019 ricamente abençoado, que tudo que você for fazer seja realmente frutífero, próspero, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Voltamos em uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Aquele abraço.